Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26. É por isso que eu estou rindo. É o capítulo 26. Novamente, o Senhor tem trazido essa palavra ao meu coração constantemente. Hoje, a partir do verso 9. Diz assim: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que vocês já até sabem, né, de tanto, mas como o canal muito tem se achegado à nossa família, muitas pessoas têm se inscrito, creio que é pertinente nós sempre contextualizarmos. Primeiro, para nós relembrarmos, é bom que quanto mais nós falamos, mais da palavra nós falamos, mais ela fica gravada em nossa mente. Essa é uma forma. E também em virtude e também, vamos falando, prestigiando as pessoas novas, honrando aqueles que chegam, da maneira que eles possam também adquirir o conhecimento, se ainda não têm. Aqui o capítulo 26 fala justamente do julgamento de Paulo perante ao governador Festo e o rei Agripa. O governador Festo, ele é o segundo governador a qual o Paulo participa. É na Cesareia, ele está a caminho do seu propósito, o propósito que Deus estabeleceu para ele, que era justamente passar por um julgamento diante o imperador César, que era o grande de Roma. Na verdade, a pessoa mais importante do mundo naquele tempo, se você pensar, porque o Império Romano dominava todo mundo. Então Jesus estava colocando Paulo de frente para ele. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu obstinado a matar judeus. Em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 18, nós acompanhamos toda a história da conversão. E aqui ele está testemunhando e contando da sua vida pessoal, e eu quero trazer essa parte para a nossa vida, logicamente. Irmãos, olha, toda palavra que eu trago, ela passa primeiro em mim. O Senhor deu a palavra a mim, vamos lá. Não tenho nada pessoal contra ninguém, tá bom? Fala assim, ó: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Irmãos, nós podemos pensar, Salomão, ele fala que, olha, ele fala assim, em Provérbios 4, 23, acima de tudo, ou seja, meus irmãos, o mais importante, sobre todas as coisas, acima de tudo, ele começa dessa forma, Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dali procede as fontes de vida. É sabido que, se você quiser contaminar um rio, não é necessário você espalhar a poluição entre as margens do rio. Você vai apenas com um pequeno pouco de fermento ou um pequeno pouco de poluição na nascente do rio, você consegue poluir o rio inteiro. E o coração é como se fosse a nascente de lá. O Senhor Jesus fala que tudo procede. Ele fala, não é o que sai da boca, mas sim o que entra no coração que contamina o homem. Muitas vezes o Senhor Jesus falava, e Paulo era um fariseu. Ele fala aqui um pouquinho antes que ele fazia parte dessa seita rígida. Um fariseu, eu fazia parte dessa seita rígida. E o Senhor Jesus fala que o que contamina não é o que sai da boca, logicamente, o que procede, os maus pensamentos. E Paulo começa falando, eu costumava pensar que era minha obrigação. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa, assim você é. Eu não sei quem é que fala, irmãos, mas muitas vezes, e já é sabido, eu creio que os irmãos já perceberam isso, que o maior campo de batalha nosso, sem dúvida nenhuma, é a mente. É ali que Satanás tenta atacar. É na mente. Ele é um inimigo espiritual e é na nossa mente.
A palavra fala que ele é inimigo da nossa alma, provocando sentimentos ruins, provocando... A alma é a central de sentimentos. A alma do ser humano fala da mente e do coração. O coração, sentimentos, e a mente, pensamentos. Todos os dois conectados que dirigem esse corpo. É a nossa centelha de vida, a alma. Uma parte dada por Deus. E seguindo a linha de pensamentos, que é assim como nós pensamos, nós somos, porque é bem simples, irmão. Tudo aquilo que nós vimos e ouvimos se transformam justamente em nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão gerar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos vão se tornar as nossas ações. E tudo aquilo que nós fizermos repetidamente vai se tornar o nosso caráter. É um caminho que segue e não tem como fugir disso. E olha só o que ele costumava a pensar, que deveria se empenhar em se opor ao nome de Jesus o Nazareno. Eu gosto dessa expressão, nome de Jesus, porque desde o princípio em Gênesis 11, nós vemos a questão da Torre de Babel, que as pessoas creem que é necessário fazer parte de uma estrutura, ou seja, edificaremos, está lá Gênesis 11, vocês podem ler do versículo 1 ao 5, no versículo 4 vai estar o que eu vou falar aqui. Fala assim, nós construiremos uma torre que chegue até o céu e engrandeceremos o nosso nome. É impressionante isso, porque muitas vezes nós percebemos que isso é um indício de que nós estamos participando de uma seita, irmãos, de que é necessário participar de uma construção, ou seja, de um construto, construir algo para se chegar no céu. E assim elimina-se toda a obra da cruz. E a igreja sem a cruz, ela enfraquece, porque é justamente a cruz de Cristo que, não que nos permite errar, mas que a cruz de Cristo nos fornece a graça capacitadora para nós, para ela primeiro dar-nos a graça que perdoadora dos pecados e capacitadora para que nós não venhamos a errar, provocando assim uma transformação de pensamentos. É a cruz de Cristo, é através da obra do Senhor. Olha, em contraponto a tudo que aconteceu em Gênesis 12, em Gênesis 11, Gênesis 12, o Senhor Deus já dá um indício daquilo que faria. Ele fala assim, engrandecerei teu nome para Abraão, sai da tua casa, do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra onde eu mostrarei. Seria através das promessas que haveria isso. E tudo o que estava escrito se cumpriu em Jesus, o Nazareno. Algumas versões traz Jesus de Nazaré. A palavra Nazaré significa verdade na etimologia da palavra Nazará. Olha, ele para vocês verem, foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Ele fala isso no versículo 10, foi exatamente o que fiz, assim como você pensa, assim você é. Não tem como fugir dessa situação, irmãos, não tem como fugir de situações assim. Olha, tudo aquilo que nós pensamos provavelmente vai se tornar em prática. Agora, por isso nós devemos consumir a palavra de Deus, seja ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, seja lendo. Eu gosto muito de ler e até copiar, eu gravo muito mais e memorizo muito mais assim. Assim nós conseguimos fazer o que Paulo fala em Romanos 12, 2, não se amoldeis ao padrão desse mundo. Esse mundo tem um padrão, irmãos, esse mundo tem um padrão de pensamento. E o padrão de pensamento desse mundo é levar todo mundo à condenação. E olha, ele fala, não se amoldeie. Para quê? Ele fala assim, mas antes transformai-os pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente, ela só pode vir pela palavra de Deus, irmãos. É a forma certa, é a forma verdadeira. Isso para quem crê em Jesus Cristo, que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele continua falando, para que vocês possam ser capazes, e perceba que haverá uma capacitação para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, não há como
nós vivermos promessas pensando da mesma forma. O Senhor cumpre promessas para quem vive princípios. Eu quero repetir isso. O Senhor cumpre promessas para quem vive os princípios estabelecidos para Ele pela palavra. Ele zela para que a palavra dele se cumpra. Com a ajuda dele, nós podemos ir além. Com a ajuda dele, ele nos leva além. Olha o que ele fala. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentro do povo santo. Irmãos, vocês percebem que naquele momento Paulo era um homem livre, mas estava preso, enquanto os outros que seguiam Jesus eram homens presos, mas que estavam livres. Vocês percebem que houve uma transformação na mente de Paulo? É impressionante, porque, olha, nós sempre estaremos autorizados, irmãos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Aqui fala dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, que eu creio que de sacerdote não tinha nada, irmão. Só queria que a vontade deles fossem cumpridas, não é verdade? Às vezes é sacerdote, às vezes tem um nome, tem uma ocupação na igreja, mas está ordenando destruição. Às vezes, sabe, está chamando as pessoas às vezes está chamando as pessoas e falando de Jesus, dizendo que ama nas costas, mas dizendo que ama na frente, mas nas costas está ordenando o mal. Muitas vezes nós vamos topar com pessoas assim. O sacerdote, ele era responsável por interceder e levar a oração do povo a Deus no Antigo Testamento. Mas, olha, era autorizado pelos principais sacerdotes, mas ele fala, fui responsável. Nós podemos estar autorizados, mas Deus jamais deixará a responsabilidade dos atos que nós fazemos na mão de quem nos autorizou. Tem muitas pessoas que agem autorizado pelo próprio ego, autorizado pela mentira, autorizado pela vaidade, autorizado pelas armas de Satanás. Mas saiba, nós seremos responsabilizados. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa zombar. Aquele que planta na carne colherá corrupção, mas o que planta no espírito colherá eternidade. Colherá eternidade, irmãos. Então, qual é o tipo de semente que você tem plantado? Nós precisamos pensar nas sementes. Talvez não estejamos satisfeitos com a nossa colheita hoje. Talvez ela seja fruto de sementes que plantamos há 5 a 10 anos atrás. E entenda uma coisa, irmão, cada palavra, cada atitude, uma semente. Isso está descrito na palavra. Agora, plante o bem ou plante o mal, a semente é essencial. Eu quero repetir, plante o bem ou plante o mal, a semente, ela é essencial. E eu, olha só, fui responsável pela prisão de muitos dentro do povo santo. E ele fala, e eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Quando era condenado à morte, votava contra eles, votava pela morte das pessoas, Paulo. Votava pela morte. Em João capítulo 16, versículo 2, em João capítulo 16, versículo 2, fala que muitos da sinagoga, muitos seriam expulsos da sinagoga e as pessoas que expulsariam acreditariam que estariam fazendo a vontade de Deus. Eles falam de Deus. Meu irmão, na estrada da vida, vários irmãos se corromperam. Dalila, ela traiu Sansão e Judas, ele se vendeu. Eu quero falar novamente, Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu. E percebam, todos eles falavam de Deus. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Falar, irmão, é uma coisa. Agora, agir e amar na prática é outra. E uma das características de ser discípulo do mestre é justamente o amor. Mas podemos pôr esperança em Paulo, porque ele voltou. E eu vou chegar lá na parte da esperança. Lembra? A palavra o Senhor deu para mim. Eu gosto, porque ele fala assim, muitas vezes providenciei para que fossem castigados, a fim de obrigá-los a blasfemar. A fim de obrigá-los a blasfemar. Por quê, irmãos? Talvez no seu interior Paulo se sentia condenado. Eu gosto de um versículo que está em Mateus capítulo 7, versículo 3 e 4. O Senhor diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do teu próprio olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu irmão, ou quando tens a trave no teu? E ele fala assim, como um cego pode guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Ambos estão condenados. É o que está falando o Senhor Jesus. Mas eu gosto dessa parte porque eu me vi assim, meus irmãos, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu
eu ficava irritado. Por exemplo, eu era uma pessoa muito pontual e quem não cumpria com pontualidade, normalmente eu já condenava e aquilo me causava muito mal. Eu sabia por dentro de mim. E no fundo, nós, olhamos o pecado do irmão e esquecemos para os outros. Até um dia que eu vi justamente um daqueles folhetins no Facebook, quando eu tinha ainda, um pastor colocou lá e ele falou assim, ó, me perguntaram sobre o pecado dos irmãos da igreja e eu peguei e respondi, estou muito ocupado com os meus pecados. Isso que Jesus está falando, tirar o argueiro do olho, está falando justamente assim, ó, querer tirar o argueiro do olho do irmão quando tem uma trava, ou seja, tem algo muito maior tampando a nossa visão e nós deveríamos estar preocupados com nós, ou seja, volte o olhar a ti. Examine a si mesmo. No fundo, nós usamos a condenação, irmãos, porque nós crescemos num mundo cujo idioma tem um caráter condenatório. Nós vemos as pessoas condenando umas às outras e logo pensamos que podemos ir. Você vê o tanto que as pessoas buzinam umas para as outras. Não podem ver fazendo algo errado no trânsito que já logo... Pam! Irmão, aquilo ali só expressa, só está revelando o que tem dentro do coração. Sempre que uma pessoa traz uma crítica para nós, algo, está revelando algo que está dentro dela e ela não consegue perceber. Então, a palavra ela sempre nos traz, para que nós venhamos a olhar para nós mesmos, sempre, 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 sempre. Olha, a palavra em Gálatas 6:1 fala que nós devemos guardar para nós não sermos tentados dessa forma. Irmãos, e ele continua, ele fala assim, ó, eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia, até em cidades estrangeiras. Olha, tudo por causa do pensamento, você percebe isso? Uma perseguição desenfreada a pessoas que estavam seguindo Jesus, que eram seguidores de Jesus o Nazareno, como ele mesmo relata. E eu quero terminar aqui porque... em Salmos 42, versículo 7, diz que um abismo puxa outro abismo. Vocês vê, começou no pensamento, logo ele se opôs a ir atrás, pediu autorização ao sumo sacerdote, foi responsável pela prisão, expulsou ele da sinagoga, se opunha a eles fortemente para que eles vinham a blasfemar, ou seja, negar a sua fé, e depois... continuava com a violência, perseguindo eles até em cidade estrangeira. Eu me vi assim, irmão, eu quero falar para vocês, assim como Paulo, eu me vi durante muito tempo, escravo da vaidade, escravo mesmo, da mentira, do meu ego e da vaidade. E quando eu percebi que os meus pecados, eles estavam me afogando, endurecendo o meu coração, eu já não me sentia mais capaz de relacionar. Estou contando uma história mesmo de vocês. Eu contei isso para os irmãos do grupo e contei para os irmãos lá na academia e achei por bem terminar dessa forma aqui. Porque eu até coloquei no meu celular pessoal umas imagens que retratam bem. Foi quando eu descobri e olhei um homem que andava por cima de tudo aquilo que me afogava. Eu estava me afogando nos meus próprios pecados, na minha vaidade, cego pelo ego, cego pela ira, cego pela raiva, cego pelo ódio que contamina. E tudo isso me envolvia e eu não conseguia sair dali. Até que eu vi, um homem que era capaz, de andar por cima de tudo. Eu estava ali, ó, como aquela pedra ali, tá vendo? Um coração com a pedra endurecida, e eu olhei, e quando as minhas esperanças iam embora, parecia que ele já ia, de repente, ele fez assim. Estendeu a mão para mim. E, meu irmão, ele estendeu a mão para mim, não foi em qualquer lugar, ele estendeu a mão para mim enquanto eu cheirava cocaína e eu estava cheio de ódio e de ira. Ele entrou lá dentro do meu quarto e não quis nem saber. Entrou lá dentro do meu quarto quando eu cheirava, quando eu estava escravo do prazer, escravo da vaidade, escravo. Ele não foi numa igreja, não foi. Ele me alcançou dentro do meu lugar. Talvez ali tivesse ainda camarola da maconha, eu com o nariz escorrendo e sangrando de tanta cocaína. E era naquele lugar. Foi naquele lugar que ele me tocou. Eu pensei, como pode me amar tanto assim? Como pode? E ele andava sobre aquilo. Eu precisava ser pescado para aprender a pescar. E me deu uma promessa: te farei pescadores de homem. Assim como ele falou com Paulo, te farei pescadores de homem. Lógico, passei por um processo.
E durante esse processo nós podemos ver algumas coisas que nós aprendemos. E eu quero justamente terminar com isso, porque ele fala em Filipenses capítulo 4, por fim, ou seja, no final: irmãos, quero que lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Nessas coisas pensem, no que é excelente e digno de louvor. É nisso que nós devemos pensar. Pensamos nas coisas do alto, com uma finalidade, irmão, de viver essa transformação, a transformação da mente que nos permite viver a boa, perfeita e agradável. Quem escreveu essas coisas todas foi esse homem que pensava dessa forma. Olha, para quê? Para que os nossos relacionamentos venham a ser saudáveis. Eu passei por um processo, irmãos, eu lembro que o Senhor me levou ao deserto, e o deserto é um lugar de solidão. Ele tem um propósito. Primeiro, ele tem 4. Os desertos ele tem 4. Eu vou uma hora ministrar sobre isso, mas ele tem 4. Nós vemos 4 coisas que o Senhor nos diz lá. Primeiro, ele nos revela o nosso propósito. Segundo, ele nos mostra quem nós somos e quem ele é. Ele nos traça um caminho diante disso. Terceiro, ele mostra, por exemplo, que se nós apenas não desistirmos, nós chegamos lá. E quarto, ele vai falar para nós, ele vai nos levar a um lugar de exaltação. Mas é necessário que nós passamos por esse processo para receber o Espírito. E eu quero terminar justamente com Efésios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 3. Ele fala: façam tudo o possível para se manterem unidos no Espírito. Olha, unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para só uma esperança, que é Jesus Cristo. Irmãos, ligado num vínculo de paz. Porque se um não tiver em paz, se os pensamentos de um estiver turbulento em paz, não há como ter uma ligação de paz. E nós devemos conservar isso. Como? Cada um se esforçando, olhando para si mesmo. Essa é a grande questão do deserto. Nós fomos chamados ao deserto, e o deserto nós vamos descobrir lá na frente que ele é uma bênção. Nós fomos chamados justamente para nos autoavaliar, para que o nosso pensamento seja transformado e para que nós conheçamos esse aqui que anda sobre as águas, sobre tudo que nos incomoda. Lembrando que no final há uma exaltação e há uma promessa que se cumpre. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje, para uma breve reflexão, te lembrando, irmão, que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.